Olá, meu nome é Lorena Zuzá, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, e como meu projeto de graduação, eu estou fazendo uma fonte tipográfica digital, com o título Metal CRU, uma fonte tipográfica digital inspirada em logotipos de bandas de metal de Caruaru. Como objetivo geral, eu tenho desenvolver uma fonte tipográfica digital a partir de logotipos de bandas de metal e rock de Caruaru, com objetivos específicos: explicar o que é um desenho de tipos, tipografia vernacular e lettering, apresentar a história da cena de metal de Caruaru, realizar levantamento de bandas de metal e rock caruaruenses, selecionar os logotipos com os arquétipos pré-estabelecidos e produzir a fonte tipográfica digital. Aí bora entrar no tópico apresentação. Eu pincelo sobre esses temas, que é o desenho de tipos no Brasil, a estética vernacular, lettering, história de metal em Caruaru. Tudo isso na apresentação, não vou falar todo porque senão vai ficar muito longa, né? Na justificativa eu vou ler só um pouquinho para vocês entenderem que este trabalho tem como objetivo a produção de uma fonte tipográfica digital a fim de valorizar a cena de metal de Caruaru, infelizmente pouco explorada, mas que traz um impacto cultural e social importante na cidade. A inspiração do projeto, juntamente com a demanda necessária para fazer uma tipografia, traz um valor acadêmico relevante, pois além de utilizar o método criado por um designer caruaruense, que contribui para a exploração do campo de design de letras em Caruaru, ainda propõe uma conversa sobre o tema que poderá servir de base para trabalhos futuros. Na metodologia, eu já fiz a classificação de pesquisa e o método eu estou usando tipografia vernacular digital, que é feito por Eduardo Moreira, que é aqui de Caruaru. E vai ser uma adaptação, já que o dele é sobre tipografias vernaculares. É por isso que eu vou falar e explicar um pouco sobre tipografia vernacular, porque não é o que eu vou usar logotipos. Então tem essa mudança do método, mas que já está sendo tudo explicado, né? E isso, tá feito boa parte da metodologia, eu já fiz a catalogação das bandas, tá quase completa na verdade, 99%. E é isso. Boa noite, pessoal. Sou Virgínia Guimarães, estudante de design na Universidade Federal de Pernambuco. Eu experimento com as artes visuais, as artes sonoras, o design, o cinema e a arte-educação. Vou apresentar alguns tópicos do meu memoriado projeto, cujo título é Por uma Geografia de Ver Ouvir. Como uma cartografia sonoro-visual da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, pode valorizar sua cultura e sua memória afetiva. Minha orientadora é Camila Brito de Vasconcelos, e o meu projeto é a construção de uma cartografia sonora através de representação visual das memórias afetivas de moradores da cidade. Dito isso, o meu projeto se encaixa na ênfase de design gráfico. Nos objetivos específicos, eu discuto paisagem e memórias sonoras, apresento a cidade de Santa Cruz, como a cultura se relaciona com a paisagem sonora, eu discuto e colho, junto a grupos de moradores, aspectos sonoros da cidade através de registros em formas gráficas. Eu desenvolvo em grupo uma cartografia e depois elaboro cartazes a partir dessa cartografia. Na introdução, eu destaco o conceito de paisagem segundo o geógrafo Milton Santos, intercalando com o conceito de paisagem sonora de Pierre Schaeffer. Em seguida, apresenta a cidade de Santa Cruz através dos aspectos de sua cultura sonoro-visual, trazendo a importância da preservação dessa memória. Na justificativa, eu abordo a importância da memória no coletivo e no individual da existência humana. Falo também sobre a importância da paisagem sonora, a importância da visualização do som através dos registros visuais, a importância também do trabalho para a memória cultural da cidade, para a população atual de Santa Cruz e para gerações futuras. As metodologias de design, como eu havia citado, é a metodologia projetual de Munari, com algumas adaptações. Uma dessas adaptações é a inclusão das zonas culturais, que consiste na criação de kits montados pelo pesquisador e entregues aos participantes da pesquisa, a fim de que os participantes gerem dados de maneira mais subjetiva e mais livre e tornem-se co-participantes da pesquisa. Já defini o local de realização da pesquisa, as metodologias de design, a lista de materiais para o kit das zonas culturais e o cronograma de execução. Boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui o meu projeto de TCC. Meu nome é Euler Félix Amorim, minha orientadora é Camila Brito de Vasconcelos e eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste. De início, foi detectado um problema que seria a desvalorização da memória afetiva do espaço urbano da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Com isso veio a pergunta de pesquisa, que seria como os croquis urbanos podem valorizar a memória afetiva da cidade. E daí o objetivo, que seria produzir uma coleção de estampas através do uso de croquis urbanos, ressaltando a memória afetiva de Santa Cruz do Capibaribe.
Os objetivos específicos seriam selecionar os locais da cidade que teriam relação com a memória afetiva do pesquisador, que no caso sou eu, e com a cidade, com os moradores, fotografar e desenhar esses locais, identificar possíveis produtos que tenham relação com a cidade para a aplicação das estampas futuramente e desenvolver estampas com os croquis urbanos desenhados. Na justificativa, o trabalho tem fatores econômicos, culturais, sociais e também informativos. Os aspectos metodológicos é uma pesquisa de natureza aplicada, tem um objetivo exploratório, abordagem qualitativa, o método de abordagem é dedutiva, o método de procedimento é o estudo de caso, o procedimento técnico é a pesquisa de campo, delimitação temática são os croquis urbanos, a cidade em si, a memória afetiva e as estampas. A delimitação espacial são os bairros São Jorge, Dona Dom e Centro da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Um método de pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas provavelmente será o método de Munari para o desenvolvimento geral do projeto, e para o desenvolvimento específico das estampas será baseado no processo de Rutiling. O status da pesquisa ainda está no início, mas eu já fiz um mapa com os bairros que eu vou explorar, fazer a pesquisa de campo e alguns rascunhos de croquis urbanos e de estampas. E é isso, obrigado. Oi, eu sou a Dini Santos, eu faço design na UFPE aqui no campus da Agreste e estou sendo orientada por Marcela Bezerra nesse projeto de sinalização da Escola Municipal José Joaquim de Lima, localizado na Vila Trapiá, aqui no município de Riacho das Almas. Bom, essa escola é uma escola antiga, ela já tem 40 anos, então ela tem toda uma história e prestígio aqui na cidade. E ela promove bastante eventos, muitos eventos pedagógicos, científicos, palestras, projetos. Então é uma escola que tem muito fluxo de pessoas, não só de alunos, né, funcionários, como da população. Então o projeto de sinalização nessa escola, ele ia servir como um instrumento de melhoria para a instituição, e não só para a instituição, mas só para essa instituição, né? Como para as outras escolas municipais, que adaptando o projeto, a gente consegue manter um padrão de identificação nessas escolas. O objetivo geral dessa pesquisa é propor uma melhoria ao fluxo do público que frequenta a escola. E para chegar nesse objetivo geral, eu defini 3 etapas como objetivos específicos, que será mapear o fluxo de pessoas do ambiente, identificar falhas na sinalização existente no ambiente, aplicar a metodologia de Douglas D'Agostino numa nova proposta de sinalização, a fim de obter um sistema de informações nesse ambiente mais eficiente. Essa metodologia de D'Agostino é uma metodologia mais moderna, mais atual, e ela é feita em 6 etapas: planejamento, o projeto, a fabricação, a implantação, a verificação e a documentação. Então, a partir dessas 3 etapas, a gente consegue definir uma metodologia para esse projeto. E é isso. É isso que eu tenho definido até agora. Obrigada. Olá, meu nome é Carol, eu sou graduanda em Design na Universidade Federal de Pernambuco e a minha orientadora é Marcela Bezerra. O título do meu projeto é Design Inclusivo, o jogo como ferramenta educacional para crianças autistas inseridas nas escolas de educação infantil. Sabe-se que na educação infantil, as crianças aprendem muito através da ludicidade, utilizando de jogos. E com isso, as crianças autistas muitas vezes não conseguem ser incluídas nessas brincadeiras, porque os jogos não são pensados de forma inclusiva, seja nos materiais, no sensorial. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer o projeto com esse tema. O objetivo geral é criar o projeto de design de um jogo inclusivo para crianças com transtorno do espectro autista como ferramenta educacional das escolas de educação infantil. Objetivos específicos são compreender as dificuldades de aprendizado enfrentadas por crianças com autismo nível 1, de 4 a 6 anos, relacionar design inclusivo e educação, investigar a importância da ludicidade na aprendizagem de crianças, identificar características gráficas e texturas possíveis de serem utilizadas no jogo, e projetar um jogo inclusivo para crianças típicas e atípicas, que possa ser utilizado nas aulas de educação infantil. As justificativas achadas foram no âmbito social, cultural e formativo. A natureza é aplicada, o objetivo é exploratório,
O método de abordagem identificado foi o dedutivo e a delimitação é populacional, que seria justamente as crianças típicas e atípicas de educação infantil. A metodologia escolhida foi a de Bruno Munari, e a partir disso está sendo analisado se precisará utilizar realmente de todas essas etapas ou se alguma outra ali pode ser descartada no processo do projeto realmente. Obrigada. Oi, eu sou Hirelane, estou sendo orientada pela professora Sofia. O título do meu trabalho seria Redesign do livro Vergonha, de Brittany Cherry, o julgamento do livro pela capa e a influência na decisão de compra. O meu objetivo geral era apresentar uma nova capa ao livro Vergonha. Seria a partir dessa edição que vocês estão vendo na foto à esquerda. E alguns objetivos específicos seria investigar o público-alvo, discutir problemas em relação à venda e como o design impacta na hora da decisão final do comprador, do consumidor, para, enfim, buscar as referências e desenvolver a nova capa. Eu li esse livro exclusivamente para fazer isso, para fazer esse redesign. Eu já tinha iniciado a escrita, já tinha feito algum contexto falando sobre livros através dos séculos na história da humanidade e, enfim, já tinha levantado alguns dados, já tinha pesquisado referências, já tinha feito até algumas citações para basear mais a minha ideia, o que eu queria propor. E aí, as minhas justificativas seriam mercadológica, econômica e acadêmica. Mercadológica e econômica seriam nessa mesma esfera de venda, de mercado, como o design vai impactar o leitor na hora da decisão final de compra e como esse livro se destacaria a partir de uma nova capa, como ele se destacaria no mercado enfrentar os outros do mesmo gênero. E a acadêmica seria apresentar elementos de design que possam ajudar pessoas no futuro, profissionais no futuro, a desenvolver eventuais projetos gráficos. Porém, eu não prossegui ainda para a metodologia, eu tive que estacionar minha pesquisa, porque a editora Record ela lançou uma nova edição do livro Vergonha, que é essa imagem que vocês estão vendo à direita, que além de ser muito bonita, a capa ela é muito bem resolvida. Essas rosas elas têm tudo a ver com a história contada pela autora. E a partir disso, eu estou sem rumo nem direção, porque eu preciso encontrar um novo objeto de estudo para fazer o redesign do livro. Olá, meu nome é Eric Siqueira e meu projeto de conclusão de curso é um memorial de projeto experimental, né, sobre as etapas de produção do curta-metragem Lata de Sardinha, produzido por mim, né, sob a ótica do design de produção, né, ou seja, da direção de arte no âmbito cinematográfico, né. Ele é um estudo sobre a disposição de objetos, itens, cenário e figurino, né, e suas relações com os atores e o ambiente diegético do filme, né. Não trata-se somente da disposição desses itens no universo do filme, mas sim também sobre a sua contribuição, sobre a contribuição da produção, né, do design de produção na narrativa do filme, né. A metodologia escolhida foi uma adaptação da metodologia de Bruno Munari, né, que consiste na decomposição, né, do problema por etapa, né, e da sua resolução criativa, né, de cada uma dessas etapas e, por fim, a sua solução, né, através da experimentação e verificação. Enfim, esse é o meu projeto e valeu! Olá, gente, eu me chamo Bruna Araújo Soares Diniz e eu vou falar um pouco sobre o meu TCC. O tema se chama Elaboração de Redesign de Identidade Visual para a Osteria Made in Italy, que consiste em um restaurante inspirado nas osterias da Itália, que são restaurantes criados em casa, em uma época de muita dificuldade econômica na Itália. O meu problema de pesquisa é que a identidade visual da osteria ela não é adequada com a estética e a essência cultural do local. E o meu objetivo geral seria propor um redesign de identidade visual para a osteria.
Já os meus objetivos específicos seriam entender a necessidade da identidade da hosteria, pesquisar os aspectos culturais que contribuam na criação da nova identidade, discutir a criação do novo name, já que os produtos não são trazidos da Itália e a questão do nome está em inglês também, não tem muita lógica. Desenvolver um sistema CIV para adequação e utilização da identidade proposta. Já na justificativa, eu coloquei que o designer é um criador de projetos visuais que visam facilitar e melhorar a comunicação entre as pessoas e tornar claras as informações. Visto isso, investir em uma marca, investir em identidade visual é de suma importância para a empresa, porque isso vai consolidar e trazer mais clientes para a empresa. E também a identidade visual ela precisa estar coerente e alinhada com a empresa. Além disso, ele contribui também no sistema econômico e mercadológico, que porque ele vai implementar um diferencial na empresa, ele vai fazer com que ela se destaque entre os concorrentes, pode conquistar novos clientes, enfim, uma série de benefícios que a empresa vai ter se focar em um design estratégico e uma identidade visual programada para aquela empresa. E o método, eu utilizei um método de identidade visual do PEON, que consiste em 3 tópicos com vários subtópicos dentro, que o primeiro seria a problematização, depois a concepção e a especificação. Eu estou no tópico da problematização, que vai envolver briefing, perfil do cliente, público-alvo, a importância, enfim, é aquele que eu vou juntar os compilados de informação para poder definir o problema, e depois a concepção é a parte que eu vou pôr a mão na massa e fazer. Já na parte da especificação é coisa de criar manual de instrução, enfim. Basicamente é isso. Oi, meu nome é Ana, meu projeto de graduação ele está sendo orientado pela professora Sofia Costa e ele tem como objetivo identificar como os elementos de design presentes nas capas de livros influenciam na escolha da leitura pelo público. Ele tem como objetivos específicos produzir um estudo de caso, buscando identificar como os elementos de design presentes nas capas de livros influenciam na escolha da leitura pelo público, estudar elementos de design e compreender como são utilizados em capa de livros, determinar quais aspectos de design da capa do mesmo livro, em edições diferentes, atraem mais o interesse de leitura do público, elaborar um questionário a fim de compreender as escolhas literárias do público-alvo e de identificar o quanto a capa do livro influencia para a escolha da obra a ser lida em comparação a outros aspectos decisórios. A minha pergunta de pesquisa é: como identificar as falhas e acertos de design nas capas de livros a fim de melhorar a experiência de compra do leitor? A justificativa dessa pesquisa é: apesar de normalmente ser a última coisa a ser criada, a capa de um livro ela é a primeira coisa a ser visualizada no momento da compra. Sabendo disso, a gente tem que entender o design como um elemento de grande importância no momento da criação, e é nisso que meu trabalho é baseado. Quanto à classificação metodológica da pesquisa, ela tem natureza aplicada, objetivo exploratório, e a forma de abordagem do problema será quantitativa. Obrigada! Oi, gente, meu nome é Eliane, eu faço graduação aqui na UFPE, no campus do Agreste, no campus de Caruaru, Pernambuco. Meu projeto ele se enquadra no eixo de gráfico, então o tema do projeto em si é a criação de um projeto gráfico e sensorial para um livro de memórias afetivas, então vou tratar mais ou menos sobre isso. O projeto de pesquisa ficou assim: como um bom projeto gráfico e sensorial pode ajudar na compreensão de um livro de memórias afetivas. Então, no projeto eu vou tratar bastante sobre esses estímulos, né? Sobre a questão visual, a questão do olfato, dos sentidos em si, para a criação desse projeto gráfico. Não é só a questão visual, mas toda essa questão desses estímulos sensoriais. Os objetivos específicos são, né? O primeiro é entender como o design gráfico pode ajudar na compreensão dos signos afetivos, identificar os estímulos cognitivos e sensoriais que geram emoções através de memórias afetivas. E o próximo é observar como a nostalgia chega ao usuário através dos estímulos da construção gráfica. Então, o projeto é basicamente sobre memórias, né? Sobre essa questão de estimular, da gente perceber, da gente lembrar com esse projeto gráfico, né? Um livro sobre memórias afetivas. Então, tá bem legal. Sobre aonde eu tô, né, no momento assim,
eu ainda estou um pouco atrasada, então eu estou correndo, estou em busca dos similares, né, de produtos similares. É bem difícil de achar, eu nem achei muitos, mas é basicamente isso. Nesse momento eu estou meio que correndo, porque é difícil. Eu acredito que as lembranças, as memórias, a gente tem essas lembranças individuais, né? Cada um tem aquela lembrança do que foi vivido naquele tempo, mas eu acredito também que existem memórias que são do coletivo. Então esse trabalho, ele vem para quando você estiver ali folheando aquele livro de memórias, você lembrar de várias coisas que estavam meio que adormecido no seu subconsciente, entendeu? Então eu acredito que vai ser um projeto muito massa. Eu ainda estou correndo, né? Eu estou um pouco atrasada nas minhas demandas, assim, tá bem corrido, mas eu acredito que vai ser um trabalho muito massa. Gente, meu nome é Roberta Maiara, eu estudo na UFPE CAA, minha orientadora é Sofia Costa e minha ênfase é em gráfico. Meu tema é Design e Mitologia na cultura tailandesa influenciada no Muay Thai. A cultura tailandesa e o Muay Thai estão se disseminando em todo o mundo. No Nordeste brasileiro não é diferente, e a mitologia está dentro dessa cultura. Meu problema de pesquisa é: quais os fatores mitológicos interferem no simbolismo da cultura tailandesa na representatividade visual do Muay Thai no Nordeste brasileiro? Meu objetivo geral é analisar os fatores mitológicos que interferem no simbolismo da cultura tailandesa e na representatividade visual do Muay Thai no Nordeste brasileiro. Meus objetivos específicos são entrevistar os professores do Muay Thai, fazer questionário com os praticantes, pesquisar as referências na cultura tailandesa, buscar elementos mitológicos e discutir os problemas com os professores e praticantes. Com isso, a cultura tailandesa está ganhando espaço. Apesar de o Muay Thai ser um esporte pouco conhecido regionalmente, ele está ganhando espaço a cada dia. Muitos centros de treinamento estão sendo abertos. Dessa forma, torna-se necessário compreender o design como elemento de grande importância para analisar esta cultura. Os aspectos metodológicos são a pesquisa de natureza teórica, objetivo explicativo, abordagem qualitativa e o método é dedutivo. Meu status da pesquisa agora é: estou criando o questionário e a entrevista e analisando qual método eu vou utilizar para recolher esses dados e colocar no meu trabalho de conclusão. Olá, meu nome é Beatriz de Lima Barros, eu sou estudante de design no curso da noite na Universidade Federal de Pernambuco, no campus da Agreste. Em meu TCC, eu tenho como orientadora a professora Germânia Silva, e o tema dele é Etiquetas em Serigrafia, uma análise à sustentabilidade, conforto e a comunicação do usuário com o produto através da etiqueta de composição da marca Jack Story. O trabalho tem como tema as etiquetas de composição justamente para promover as informações para a manutenção da peça, fazendo com que o usuário e o produto tenham um vínculo descritivo diretamente na peça. E a introdução da etiqueta de serigrafia na marca Jack Story. O trabalho tem como objetivo principal analisar a comunicação do produto com o usuário através da etiqueta de composição do produto. Como objetivos específicos, é necessário verificar e validar a aceitação das clientes em prol do conforto e sustentabilidade, visando os pilares da marca, que são a sustentabilidade e o conforto. Estudar novos materiais para contribuir no polo de confecção do Agreste e entender como o conforto está ligado à etiqueta de composição da marca. Justificando a pesquisa na área social, devido à grande relevância no setor da indústria têxtil, é válido principalmente porque a pesquisa traz em questão uma marca feminina e nordestina localizada no segundo maior polo de confecção do Brasil, trazendo também uma iniciativa sustentável, que é o estudo de novos materiais para a substituição dos comumente utilizados.
e evidenciar a importância desses estudos. O aspecto metodológico da pesquisa é fazer uma entrevista com as clientes para validar essa comunicação da etiqueta com o usuário através do conforto e da sustentabilidade. Tudo isso na cidade de Caruaru, que é onde fica localizado a marca, com uma abordagem qualitativa em uma metodologia que convém de natureza empírica e exploratória. Fim, já está encaminhada a introdução e os tópicos que serão citados na fundamentação teórica, ficando apenas a metodologia a ser resolvido com a orientadora. Olá, meu nome é Robson Martins Ferreira de Araújo, eu sou estudante de design na UFPE, campus do Agreste, e o meu trabalho de conclusão de curso, que é orientado pela professora Daniela Neri Brack, que é do núcleo de design e comunicação, vai ser um artigo, e o título dele é A Nordestinidade Representada em Capas de CDs de Forró, o Advento da Modernidade, Novas Construções Sociais, Culturais e Identitárias. Bom, o objetivo geral desse trabalho é discutir exatamente como os estereótipos consolidados no imaginário popular a respeito do nordestino, ou seja, a forma como encaramos a cultura nordestina, o homem nordestino, e eles se configuram nas capas de CDs de mídias sonoras de sucesso das bandas de forró e como isso se pauta na modernidade junto à consagração desses signos. Os objetivos específicos são definir a identidade e novos modelos de construções sociais, que é a nordestinidade, que é justamente esse tema abordado, e relacionar a estética como elemento da narrativa sociocultural. Vamos também analisar o impacto das mídias gráficas no imaginário popular através da semiologia, que é o estudo dos signos e da comunicação. A nossa metodologia tem caráter e natureza teórica, tem caráter exploratório, e vamos usar então a abordagem qualitativa, porque estamos tratando de um tema e aspectos mais subjetivos. Para isso, vamos utilizar de Barthes, com sua metodologia semiótica, juntamente de Gemma Pan, que propõe essa análise das imagens paradas através do estudo da semiologia, que se relaciona diretamente com o nosso tema. O critério de avaliação de escolha dessas capas será influência notória no gênero, maior número de vendas e reconhecimento do público. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.